diz lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, que todas as coisas escritas outrora, a Maria Pereira falou que agora o som está ótimo, então acho que resolveu. Está bom para eles lá. Obrigado, irmã Maria. Deus abençoe, um grande beijo. Então, o que acontece? Uma vez que nós entendemos, presta atenção nessa palavra aqui, irmão, porque tudo que a gente vai trazendo aqui é para que você possa fazer aqui. O Mário disse que está... não, o Mário disse que está com um pouco de chiado. Vamos tentando tirar esse chiado aí devagar, sem mexer no meu som, e tá bom. Obrigado, Mário. Um abraço. E aí, irmãos, conforme eu estou falando, todas as coisas escritas outrora, conforme disse o apóstolo Paulo, foram escritas para a nossa instrução. Então, nós, como discípulos de Jesus, precisamos ser instruídos dentro daquilo que ele ensina. Então, eu peço ao irmão que nesse momento, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A nossa mente, irmãos, ela é, ao mesmo tempo que ela é nossa aliada, ela também é nossa inimiga. É o meu som aqui que está falando também. Ao mesmo tempo que a nossa mente é nossa aliada, ela é nossa inimiga. E um dos momentos que ela age como nossa inimiga é fazendo com que a nossa mente ela divague, né, ou vagueie quando nós precisamos que ela preste atenção. Você já notou uma coisa interessante, irmãos? Parece que agora melhorou, viu, varão? Obrigado, Deus abençoe vocês. Mas não vamos se ater a isso aí não, porque o pessoal já está dizendo que tá bom, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Então, o que estava falando para vocês? A nossa mente, ela acaba divagando. E pelo fato dela divagar, a gente acaba saindo daquilo que está sendo pregado. E a gente vai lá nas nossas casas, a gente vai lá no nosso trabalho, a gente vai lá fora na rua, a gente vai num monte de lugar. E os irmãos que estão aí pela internet, a mesma coisa. Então, eu peço aos irmãos que se concentrem naquilo que a gente está falando. Existe uma sequência lógica em tudo aquilo que a gente prega, que é para edificar a sua vida. Então a nossa mente ela se torna às vezes nossa inimiga, ela passa rasteira na gente. E uma outra coisa é assim, você já notou que você só guarda na sua mente o que te interessa? Já percebeu isso? O que interessa você guarda na mente. Por exemplo, se alguém falar para você que existe uma alta soma de dinheiro para você ir buscar, e falar assim, ó, você guarda o endereço. Você guarda o endereço porque eu só tenho 1 minuto para falar, você não vai ter tempo de pegar a caneta. Você guarda ou não guarda o endereço? Todo mundo guarda, né? Agora você fala assim, ó, preciso de uma ajuda sua, só tenho 1 minuto para falar, guarda o endereço. Não, e eu vou esquecer. Porque não é do nosso interesse. Então o que é do nosso interesse a gente guarda. O mesmo se dá com a palavra de Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu quero elogiar o Ministério de Louvor, irmã Rose e todos. Irmãos, eu cantando, eu sou um bom pregador. Cantando, eu sou um bom pregador. Aliás, eu sou um mau pregador. Pregando, eu sou um bom cantor. Acho que é mais ou menos esse o ditado. Eu fico assim impressionado de ver a habilidade do Eduardo em qualquer instrumento, tal, aqui na bateria principalmente faz uma diferença muito grande, tanto ele quanto o Márcio, né? Mas é muito legal isso aí, ver a harmonia. E ficou muito bom o louvor, graças a Deus. Eu fico ali quietinho, mas não é não. É que se eu entrar para bater palma e gostar de bater, eu atrapalho. Até para bater palma eu sou ruim de ritmo, irmão. Pensa num homem ruim de ritmo, eu. Mas a gente tem que ser humilde. Vamos lá. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma questão muito interessante, sobre 2 homens, os 2 eram servos de Deus, e havia uma situação entre esses homens que ela acabou afetando todo um reino. Eu estou falando de Saul e de Davi. Nós vamos considerar alguns pontos importantes na vida desses 2 homens, e nós vamos considerar a trajetória deles. Nós vamos até o capítulo 22, vai dar tempo, porque não são todos os versículos, como o fato é uma narração histórica, nós nos apegamos à história, não vamos ficar fazendo alegoria, nada disso.
mas nós vamos trazer para você alguns princípios interessantes acerca desses dois homens. Então, 1 de Samuel, capítulo 15. A gente vai começar lendo aí o capítulo 15, vamos desde o versículo 1. Olha só como está escrito. Samuel disse a Saul: eu, aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escutem agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fizeram a Israel, barrando-lhe o caminho quando subia do Egito. Até aí tá bom. Irmãos, olha só que coisa interessante. Varão, isso, mantenha aqui agora, por favor. Deixa aqui, varão, porque comigo você não vai conseguir acompanhar. Porque aqui você vai ficar subindo e descendo isso aí toda hora. Então, olha só que coisa interessante, irmãos. Deus havia ungido Saul para ser rei. Aqui tem um detalhe muito interessante, irmãos. Pega esse detalhe, presta atenção para você nunca mais esquecer isso aqui que eu vou falar. Quando Deus ungiu Davi, você se lembra que Deus falou assim: olha, eu vou escolher um homem segundo o meu coração. Todo mundo lembra disso? Deus falou assim: ó, eu vou escolher um homem segundo o meu coração. Isso aqui é legal, irmãos, porque às vezes, a gente acaba se questionando. Isso aqui está lá na frente, mas é claro que vale a pena já dar esse feedback para vocês. A gente acaba se questionando por que Davi era segundo o coração de Deus e Saul não era. Não é? Se você pegar, por exemplo, conforme a gente vai considerar aqui, o pecado de Saul foi bem menor do que o pecado de Davi. Mas Deus fala que Davi era um homem segundo o seu coração e Saul não era. Por que Saul não era? Alguns irmãos já parou para meditar nisso? Por que Saul não era segundo o coração de Deus? Então vamos lá, vamos fazer aí um retrospecto nisso. Quando o povo saiu do Egito, e depois eles entraram para tomar posse da terra de Canaã, através de Josué, Josué posteriormente morre, aos 110 anos de idade. E quando Josué morre, começa um período que vai durar aproximadamente 350 anos, chamado de período dos juízes. E uma coisa que é interessante notarmos no período dos juízes é que o texto diz, pelo menos 4 vezes, o livro de Juízes diz, que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, e não havia rei em Israel. Então, esse ponto aqui é muito legal de você entender o porquê Davi era um homem segundo o coração de Deus e Saul não era. Por que não havia rei em Israel durante 350 anos? Jeová usava só os juízes. Então, foi uma prerrogativa do próprio povo nesse momento. Só que o tempo vai passando e eles começam a olhar as nações em volta deles, principalmente as que os atacavam, os filisteus, os moabitas, os amalequitas. Todos eles tinham rei. Aí o povo chega para Samuel no final do período dos juízes e fala assim: olha, a gente quer ter um rei também. A gente quer ter um rei, porque para a gente vai ser muito legal ter um rei, igual às outras nações. A gente pelo menos não vai ficar desprotegido. É aquela síndrome da paternidade, né? Eles se sentiam que eles não tinham um pai rei. Aí, o que Deus fala? Deus fala assim: tá bom, Samuel, não fica triste não. Isso aí é um problema que é deles, não é seu. Você está tomando as dores à toa. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um rei para eles. Não é um rei que eles querem? É. E aí se dá a escolha de Saul. Diz que ele era bonito, ele tinha um cabelo bonito, ele era alto, ele ficava acima da estatura israelita. Então logo o Saul, ele foi aclamado como rei de Israel. Então Saul era um rei segundo o coração do povo. Entendeu? O povo que pediu Saul, não foi Deus quem quis dar. Porque o rei de Israel era o próprio Senhor. Então, como o povo pediu um rei, Deus deu um povo, segundo o coração deles. Porque Deus sabe ler os corações. Então, o que aquele pessoal tinha no coração? Qual era o tipo de rei que eles queriam? Eles queriam um rei bonito, eles queriam um rei que fosse um vitorioso, eles queriam um rei que fosse um batalhador. O Saul tinha essas características, ele era um guerreiro. E aí,
Ele entra lá. E quando ele entra, vocês entenderam a diferença? Por que Davi era segundo o coração de Deus e o Saul não? Ele era segundo o coração de Deus, embora Deus soubesse que ele ia dar umas desviadas ali o tempo inteiro, mas ele era segundo o coração de Deus, porque foi Deus quem escolheu Davi. Deus conhecia o coração de Davi. E o Saul era segundo o coração do povo, porque Deus conhecia o coração do povo. Então Deus deu o que o povo pedia. Então cuidado com o que você pede, porque Deus às vezes te dá aquilo que você pede. E aí, irmãos, vejam que o versículo 1 e 2, Samuel foi lá, ungiu Saul. Ele chega lá e fala assim, ô Saul, Deus mandou ungir você para ser rei. Saul ficou maravilhado com aquilo. Se vocês lerem os outros versículos, vocês vão ver e tal. E aí, irmãos, o que vai acontecer nisso daí? O que vai acontecer é o seguinte, que Deus, ele fala assim, como a primeira tarefa do Saul, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para ele, fala para Samuel isso aí. Samuel, você vai lá e fala com o Saul, que é para ele pegar o Amaleque, o Amalequita, e destruir tudo que eles têm lá em Amaleque, inclusive o rei. Por quê? Veja que diz assim, versículo 2 de novo. Eu me recordei, assim diz o Senhor, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel e como se lhes opôs no caminho quando subia do Egito. Irmãos, aqui tem um detalhe interessante. Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ele tem um zelo muito grande pelo seu povo. O povo do Novo Testamento somos nós, que é a igreja. E o povo do Antigo Testamento eram os israelitas. E o que o Amaleque fez? Quer ver? Dá uma olhadinha para mim aí, querida, faz favor. Põe lá para mim Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 25, versículo 17. Lembre-se que Deuteronômio é a repetição do Êxodo, a repetição da lei, que inclui princípios do Êxodo, Levítico e do Números, alguma coisa lá também. E o que vai acontecer? Deuteronômio 25, 17, está escrito assim, lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho, quando foste liberto e partiste do Egito, quando estavas cansado e exausto e de surpresa, e pelas tuas costas, sem o menor temor a Deus, atacaram a todos os desfalecidos que iam atrás. Esse relato está lá no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Então o que acontece? Israel, irmão, está numa situação dificílima, e o Amaleque, os amalequitas, eles entram e vão ainda turbar a paz de Israel. Então, você vê, Deus falou isso aí lá em Deuteronômio. Pensa junto comigo que está envolvido nisso aqui. Deuteronômio está na saída do Egito. Nós temos um período de 350 anos depois. Quer dizer, 350 anos depois, Deus está se lembrando do mal que fizeram ao povo dele. Veja só que interessante isso. 350 anos depois, Deus ainda estava se lembrando. Deus falou assim, lembra do Amaleque. O que vai acontecer? Quando chega lá o período do Samuel, Deus fala assim, Samuel, eu tinha falado lá atrás que o Amaleque não ia ser perdoado por causa disso. Era para resolver a situação com o Amaleque. E Deus tinha um propósito. Lembrem-se, irmãos. Todo o Antigo Testamento, ele é voltado para trazer a Jesus para nós. Todo o Antigo Testamento. Tudo que você lê em Antigo Testamento é para converter em Jesus. Se o Amaleque ele ficasse vivo, ele seria um empecilho maior para... peço silêncio aí atrás, pessoal, por favor. Porque senão fica difícil trabalhar assim. Então, o que acontece? Clara, senta perto da sua mãe, por favor. Tem o dia inteiro para brincar. Vamos lá. Voltando aqui para a história. Voltando aqui para a história. O que acontece? Então Israel, Deus ele se lembra 350 anos depois. E fala assim, Samuel, fala com Saul que é para agora cumprir aquilo lá que eu tinha falado lá em Deuteronômio. Destrói o pessoal lá, os amalequitas, e destrói o Agag, e destrói todo mundo lá. Destrói todo mundo. Não quero esse pessoal comigo, não.
O Saul, irmãos, ele... Sabe a síndrome do pequeno poder? Quem já ouviu falar disso aí? É a síndrome do pequeno poder. O camarada, ele ganha um pouquinho de poder, ele já acha que ele é o bambambam na história. É mais ou menos assim. Você dá uma gilete, põe uma gilete no chão, ele já se sente acima da multidão. Era o caso do Saul. Ele, porque tinha se designado rei, ele já se achava agora que ele era o cara em Israel. E aí, o Samuel fala para ele assim: ó, Saul, vai lá, entra e destrói todo o pessoal, né? Destrói aquela turma lá toda. E eu tinha parado na história que tudo se converte em Cristo. Por que era necessário acabar com os amalequitas naquela ocasião? Era necessário acabar com os amalequitas para evitar uma turbação maior na vida dos próprios israelitas e na condução da linhagem. É por isso que tinha que acabar. Mas o Saul, ele não estava nem preocupado com isso, ele estava preocupado só com ele. E aí, Deus, ele fala isso, o Saul vai lá e faz do jeito que ele quis. Aí ele vai lá, ele cerca Amaleque, ele captura Amaleque, só que ele pega o rei e traz, porque o Saul, sabe, tipo assim, político de hoje, que tem que fazer conchavo com todo mundo? Era mais ou menos isso. O Saul já queria fazer um conchavo ali com Agag, afinal de contas o cara era rei. Então ele não matou o Agag e ele não matou o gado. Deus falou assim: ó, mata tudo, acaba com tudo isso aí. Aí, quando o Samuel chega, está o Agag lá, aprisionado, e os bois, ovelhas, bens materiais, tudo lá. O Saul guardou. E aí o Samuel entra e fala assim: vem cá, Saul, que barulho é esse daí, negócio de gado? Estou escutando aí ovelha. O que é isso aí? Ele falou: não, isso aí é que eu peguei para fazer holocausto para o Senhor. Né? Olha a desculpa que o Saul deu, né? Já percebeu, irmão, que muitas vezes nós damos essa desculpa? Às vezes as coisas são pessoais nossas e nós falamos que nós estamos fazendo assim o assado por causa do Senhor. Isso é natural no ser humano. Isso ocorre mesmo. E aí, Samuel pensa, e a gente chega no versículo 20. Olha só que legal isso aí, versículo 20, do 1 Samuel 15. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou despojos de ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Irmão, olha só, outra característica humana: a covardia do Saul. A covardia dele, e ao mesmo tempo, ele se autopromovendo. Ó, eu fiz do jeito que o Senhor mandou. Eu fiz igualzinho o Senhor falou. Eu peguei o Amaleque, destruí os amalequitas, só que o povo resolveu pegar os bois, pegar tudo aí para a gente poder fazer o holocausto para o Senhor. Ou seja, ele tira a responsabilidade de si e joga a responsabilidade no povo. Mas naquela ocasião, ele representava o Estado. E o Estado, ele tem responsabilidade sobre o povo. Não é o povo quem decide. Na monarquia, quem decide é o rei. Então Saul, ele tinha toda a condição de falar para o povo: não, o Senhor falou que não é para pegar nada, é para destruir tudo. E aí, olha o versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e porfiar é como a iniquidade e a idolatria. E porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha só que coisa interessante, irmãos. Saul jogou a responsabilidade no povo, Samuel relembra que a responsabilidade civil é dele. É ele que tem responsabilidade, não é o povo. Ele, como sendo o Estado, ele tinha que dizer assim: não, deixa isso para lá. Deus falou para não pegar. Aí Samuel fala para ele assim: ó,
obedecer é melhor do que o sacrifício. Obedecer é melhor do que o sacrifício. E atender é melhor do que a gordura de carneiros. E a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Ou seja, o que é que Deus mostra para nós aqui nesse texto, irmãos? Que a obediência é muito melhor do que a gente ficar fazendo um monte de promessa para Deus. A obediência é muito melhor do que você achar que por você dar dízimos, você vai agradar a Deus. A obediência é muito maior do que você achar que com as suas obras você vai agradar a Deus. Não. O que Ele pede de cada um de nós é obediência. Né? Temer a Deus e obedecer. Essa é a palavra que Deus pede para nós. E aí, Ele diz assim, já que você rejeitou a palavra de Deus, Deus te rejeita para ser rei. Nesse caso, o Saul, olha só o versículo 24, depois que ele tomou um bom sabão do Samuel, ele diz assim, agora pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, o Senhor já te rejeitou, para que não seja rei sobre Israel. Nota só que interessante, irmão, o Saul, eu quero que você entenda a natureza humana em relação a nós, que também somos humanos. Porque só mudam os tempos e as épocas, mas as características são as mesmas. Então Deus fala para Saul assim, ó, você foi rejeitado para ser rei, ou para o Samuel. Ele fala para Samuel, fala para Saul que eu não quero mais ele de rei não. Por que adianta ter um rei que não me obedece? Ele está achando que agora ele faz tudo? Não, rei aqui tem que obedecer o que eu falo, diz o Senhor. Aí o Saul, irmão, o que ele faz? Ele tem um choque com isso aí. Estava envolvido em perder a monarquia. Ele fala, não Samuel, vamos fazer o seguinte, ó, me perdoa, está tudo certo na minha vida. Eu vou ouvir daqui para frente. Samuel fala, não, o Senhor não vai voltar a palavra dele. Você já foi rejeitado. Acabou. E é interessante, irmãos, que mesmo Saul, veja só o versículo 29, ó. Mesmo Saul, achando que estava arrependido e falando com Samuel, Samuel não cedeu a Saul. Você desobedeceu a ordem do Senhor, e eu não vou fazer conchavo com você. Porque Samuel faz, ele também pagava o preço. E aí o versículo 29, foi o 29 que eu citei, né? Qual? 29, olha só. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não há um homem para que se arrependa. 30. Disse ele então, pequei, honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Irmãos, olha que interessante as expressões. Quando você lê a Bíblia, você tem que aprender e dando uma olhadinha nas expressões. Saul fala, para que nós voltemos e adoremos ao Senhor teu Deus. Quer dizer, não é mais o nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul. O Espírito do Senhor havia se retirado de Saul. E o Saul ficou endemoniado quando o Espírito do Senhor se retirou dele. E aí, a Bíblia diz que Samuel resolveu o problema, acabou ali com o pessoal, com o resto dos amalequitas, inclusive com o rei, e prosseguiu. Quando a gente chega no capítulo 16, do mesmo livro, a gente vai ver algo interessante. Samuel era um cidadão muito bom, ele já era velhinho. E você sabe que todo mundo que é velhinho fica bonzinho, né? Apesar que tem uns que é complicado, irmão. Tem uns que é teimoso, difícil. O Samuel já era bem velhinho, então ele era bonzinho. E aí, o Samuel fica com dó de Saul. Ele já tinha dado a posição dele, mas ele fica com dó de Saul. E Deus conhece o coração, irmão. É isso que eu acho legal na Bíblia, sabe? Porque, às vezes, nós queremos ser mais justos do que Deus.
Às vezes nós queremos ser mais justos do que Deus. Você já percebeu que quando você faz alguma coisa errada, você pede perdão para Deus. Aí Deus ele perdoa. Mas ao mesmo tempo, você fica se cobrando a vida inteira daquilo ali. Não é? Deus ele já te perdoou e você não consegue se perdoar. Então uma condição para Deus te perdoar também é você também se perdoar. Se você perdoa os outros, você vai ter facilidade de se perdoar também. Mas o Samuel, ele está chateado, ele não consegue, porque, puxa vida, eles eram amigos, inclusive. Eles eram amigos. Aí o versículo 1 do capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Então, irmãos, olha só que interessante. Às vezes, nós, por compaixão, ficamos muito preocupados. Eu recebo sempre palavras como essa, porque depois que você aprende o Evangelho, é muito legal, irmãos, é uma graça, é uma tranquilidade, é a salvação de Deus na sua vida. Não é assim? Posso ouvir um amém? Você recebe aquela paz de Deus. Mesmo que você esteja com problemas, a paz ela flui de dentro de você. E às vezes aí você quer o quê? Você quer que o seu pai aprenda o Evangelho. Você quer que a sua mãe aprenda o Evangelho. Você quer que seu marido aprenda o Evangelho. Você quer que o seu filho aprenda o Evangelho. Você quer que a sua mulher aprenda o Evangelho. E você fica ali naquele afã, né? E aí, irmãos, o que acontece? Às vezes, aquela pessoa em si, ela própria está rejeitando o Evangelho. Ela própria está rejeitando o Evangelho. E Deus só rejeita alguém quando alguém o rejeita. Deus não rejeita ninguém unilateralmente. Deus não fala assim, eu vou rejeitar esse ou aquele, porque senão ele seria parcial. Não. Mas ele rejeitou a Saul. Da mesma maneira que essa aqui é uma palavra de consolo para os irmãos que estão me assistindo. Às vezes, irmãos, o que acontece é o seguinte: será que o seu marido não rejeitou a Cristo? Aí você fica batendo em ferro frio. Será que o seu pai, sua mãe, seu filho, sua mulher, aquele parente que você gosta, não rejeitou a Cristo? Ele próprio rejeitou no coração? É uma questão que a gente precisa ver. Então, alguém só é rejeitado pelo Senhor quando esse alguém rejeita o Senhor primeiramente. Ninguém é rejeitado ao Senhor de bate-pronto, né? E aí, irmãos, no versículo, a gente conhece a história da unção de Davi. Acredito que todo mundo conhece, eu vou dar aqui uma relembrada nisso. Deus fala para o Samuel: ó, agora arrumei um rei de verdade, um homem segundo o meu coração. Agora vai ser um rei do jeito que eu quero, não é mais do jeito que o povo quer, não. Esse daí que o povo quer, você viu que não deu certo, Samuel? Porque Deus conversava com Samuel assim, igual falava com Moisés, com todo mundo. Você viu que não dá certo, Samuel? Realmente não deu certo não, Senhor. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um rei agora, segundo o meu coração. Um rei que eu sei que vai dar certo. Vai lá na casa de Jessé que ele está lá. O Samuel, ó, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Quando o professor lá fala assim, presta atenção nisso aqui, eu anoto rapidinho, porque eu sei que vai cair na prova isso aí. Então presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Ó, quando Samuel, ele fala com Deus, e Deus fala assim, vai lá que o Saul, ele está rejeitado, você vai pegar um outro lá. Mas Deus não fala o nome. Deus não fala o nome. Só que o Samuel, lembre-se, foi ele que ungiu o Saul como rei. Não é? Ele que ungiu o Saul como rei. Quais eram as características do Saul? Ele era bonito, ele era alto, ele era um guerreiro. Então, por exemplo, se eu estivesse lá, o Saul era capaz de perder esse posto aí, irmão. Aí, o que acontece? O povo estava acostumado com esse tipo de rei. O povo estava acostumado com esse tipo de rei. Aí o Jessé, ele tem outros filhos, todos eles vêm. E o Samuel está de olho. Quais as características que Samuel está de olho? Cara alto, bonito, guerreiro. E o Jessé tinha
esses filhos aí também. Todos eles passam. E o Samuel, cada um que passa, imagina uma passarela, todo mundo e o Samuel, vai ser esse aí. Aí Deus dava um toque ao Samuel. Samuel, já erraram lá atrás, por causa de aparência, cuidado, hein? Vai ser esse. Não é nenhum desse. Aí Samuel fala, não é possível. Tem outro? Tem um que está lá no meio do mato, cuidando das ovelhas. Manda chamar ele. Eu imagino o Samuel, irmão, porque eu nessa altura do campeonato já estava meio nervoso, com outras coisas para fazer, e ainda tem que buscar um camarada lá no meio do mato. Vai lá atrás dele. Chega lá, aquele menininho, mirradinho, parecendo Antônio Raimundo, lá de Maranguape. Chega lá, Jeová fala assim, é esse daí, ó. Eu acho que o Samuel deve ter ficado decepcionado. Decepcionado. Esse aí. Aí, olha só o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, porque o povo já tinha atentado para a aparência de Saul. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Isso falando já do último que estava passando, que era o Eliabe. Aliás, um dos filhos, não era o último ainda vai passar outros. Mas esse daqui era o mais bonitão que tinha. Porque o Senhor não vê como o homem. Olha aqui, ó, a chave para você entender o coração de Deus e o coração do homem. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. Para Deus, nenhum daqueles meninos ali do Jessé servia, porque Deus conhecia o coração deles. E olha a responsabilidade, irmãos. Esse daqui agora era da tribo de Judá e era com quem Deus ia fazer o pacto para poder chegar ao Messias. Vocês estão entendendo aquilo que eu disse no começo? Que o Velho Testamento todo tem que convergir para o Messias? E aí, irmãos, olha só que legal isso aqui, o que vai acontecendo aqui, ó. Por último, Samuel vem, tal, unge o Davi e beleza. Aí vai se passar alguns capítulos, né, nessa luta do Samuel para ungir Davi, né? Deus fala para ele ir lá fazer e tal, e ele vai e unge e está tudo certo. Bom, o Saul com certeza não gostou, não é, irmão? Saul não gostou, porque o assunto correu, né? O assunto correu, ó, você está sabendo aí que o Davi agora vai ser o rei de Israel? Ah, não estou sabendo não. Davi, o Samuel foi lá e ungiu ele. Os sacerdotes já sabiam. Os sacerdotes sabiam, né? O pessoal da elite ali ficou sabendo. Mas, irmão, a vida do Davi virou um verdadeiro inferno depois disso. O que eu quero trazer para vocês aqui como segundo ponto? Quem lembra do primeiro? Quem lembra do primeiro ponto que eu citei? Que Deus, ele se recordou dos amalequitas, e Deus não gosta que mexe com o povo dele. E Deus mandou resolver aquele assunto. Saul não resolveu e Deus o rejeitou por causa da obediência. Então guarda aí o primeiro ponto, obediência, tá? Esse é o primeiro ponto aqui que a gente tem que trabalhar. Então Deus falou assim, não dá certo esse cidadão, arruma outro, e agora vai ser do meu jeito, não é mais do jeito do povo não, porque o povo não sabe escolher rei. Não precisa ir muito longe, né, irmãos? É igual no Brasil, né? Só você dar uma olhada no Brasil, O Brasil não sabe escolher presidente. O Brasil não sabe eleger senador, não sabe eleger o pessoal do legislativo. Ele não sabe eleger nada. O povo escolhe tudo errado. E era a mesma coisa que estava acontecendo lá. Então Deus falou assim, agora vai ser um de acordo com o meu coração. Só que agora você imagina, né? Se Deus fosse colocar cada presidente que ele quer, porque eu acho engraçado aproveitar o momento que a gente está falando também de política, eu acho engraçado a demagogia política, não é? Cada um se diz enviado de Deus, alguns usam até pastores para ficar falando bem deles, para uma eleição que ainda está lá para 2026, não é? Existe uma verdadeira destruição de reputação em prol de interesses próprios, todo mundo achando que Deus está escolhendo governantes humanos agora, não é? E aí Deus fala assim, não, eu estou trabalhando aqui com Israel e deixa esse povo quieto aí, porque já pensou se Deus fosse colocar um governante em cada nação, irmão? A gente viraria um mundo teocrático, né? Não dá certo. Muito bem. Aí nós chegamos no capítulo 21.
Chegamos no capítulo 21. Tudo isso que eu fiz com vocês até aqui foi uma recapitulação. Tudo bem? Vocês entenderam hoje por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, Saul não era? Já são capazes de explicar isso? Vocês entenderam que a obediência é melhor do que ficar inventando desculpa? E aí eu me refiro a uma frase muito conhecida: quem quer fazer alguma coisa arranja um meio, quem não quer arranja uma desculpa. Né? Então, Saul era esse tipo de gente. E Deus não gostava dele por causa disso aí. Deus parou de gostar dele. E aí, irmãos, olha só que legal isso aqui. A gente chega no capítulo 21, o Davi está fugindo do Saul, porque o Saul está muito bravo. O Saul está bravo com o Davi porque ele ficou com ciúme. Né? Teve uma ocasião que o Saul, ele ficou com tanta raiva do Davi porque a mulherada começou a cantar em Israel, né? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E o Saul ficou nervoso com aquilo ali. Quer dizer, eu até entendo o Saul. Falar a verdade para vocês, eu até entendo. Você entende, varão, Saul também? Mais ou menos? Então, eu até entendo o Saul, irmão. O cara é rei. Ele é rei. Mas eu entendo muito mais o Davi. Porque, ó, Deus rejeitou o Saul. Outra coisa. Deus rejeitou o Saul, mas ele não arrancou o Saul do reino. Não arrancou o Saul do reino. O Saul ficou lá ainda. Porque Deus também queria dar uma lição. Quando o camarada fica muito tempo numa situação, irmãos, pega esse ponto aqui também, presta atenção nisso aqui, ó, para você entender. Quando você fica muito tempo patinando numa situação, não reclame dela. Sabe por quê? Às vezes Deus só está querendo te mostrar uma lição. Deus só está querendo te mostrar uma lição. Por que Deus quer te mostrar uma lição? Para mostrar que você pode melhorar como ser humano. E Deus tentou fazer isso com Saul. Tudo bem, ele estava rejeitado como rei. Presta atenção nisso aqui, ó. Ele estava rejeitado como rei. Ele não estava rejeitado como filho de Deus. Deus só rejeitou ele como rei. Entendeu? Do mesmo jeito que Deus pode me rejeitar para ser pastor. Ou qualquer um dos outros. Mas não significa que eu estou fora da igreja. Mas ele foi rejeitado como rei. O cargo dele era mais interessante para ele do que agradar a Deus. Tanto é que você viu, ele falou assim: me honra diante os anciãos do meu povo. Quer dizer, ele queria a honra dos homens. Ele queria aparecer. É isso que ele queria. Ele não tinha um coração humano, que o que Deus queria. Deus queria um camarada de coração humano mesmo. Gente boa. Gente que era gente. Né? E aí, depois de tanto perseguir o Davi, o 21 continua assim. Todo mundo entendeu esse preâmbulo aí, irmãos? Tudo certinho? Entenderam as lições dessa primeira história? Então vamos lá agora. Então, capítulo 21. Desde o versículo 1. Então veio Davi a Nob, o sacerdote Aimeleque, e Aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens a sós e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes o tal lugar. Agora, pois, o que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Deixa eu só dar uma explicação disso aqui para vocês. Lembram-se, lá no livro do Mateus, capítulo 12, que o pessoal passou pelas searas, começaram a colher espigas, isso era sábado, os fariseus questionaram, e aí Jesus disse assim: você não leu aquilo que Davi fez quando estava com fome, e entrou lá e o sacerdote lhe deu os pães da preparação, algo que não era lícito para ele comer, nem a ele, mas somente aos sacerdotes? É essa passagem que Jesus está se referindo aqui. Porque os pães eram trocados, mas quem comia era o sacerdote. Não era para dar para ninguém, mas o Davi foi lá. Aí o Davi diz assim: me dá qualquer coisa que você tiver para comer aí. E respondendo o sacerdote a Davi disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado,
e se ao menos os moços se abstiverem das mulheres. Olha, irmãos, tem um detalhe interessante aqui. Eu não tenho pão comum, mas eu só tenho pão sagrado. Aqui a gente consegue extrair um princípio muito interessante. A gente não pode ser dogmático. A gente não pode ser chato. A gente não pode ser legalista. A gente não pode se apegar à letra. Porque diz a Bíblia que a letra mata, mas o espírito vivifica. Sabe aquela pessoa chata? Ai não, é porque a Bíblia diz isso. Ai não, é porque a Bíblia diz aquilo. Mas ele não entende o espírito do que a Bíblia diz. Então acaba se tornando uma pessoa chata. O sacerdote, ele não foi uma pessoa chata com Davi. Falou, ó, Davi, é o seguinte, eu tenho aí os pães, que é o pessoal é o pão da preparação. Davi fala, então dá para mim. Ele falou, ó, a única condição é o seguinte, o teu povo aí, o pessoal que está com você, tem que ter se abstido de mulher. Tudo bem? Ah, tudo bem, pode deixar então que eu vou conversar com eles lá, ninguém vai fazer nada, e a gente quer esses pães aí porque a gente está com fome. E respondeu Davi ao sacerdote, as mulheres na verdade, se não nos vedaram desde ontem e antes de ontem, quando saí, os vasos moços eram santos, de modo algum é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote deu pão sagrado, porquanto não havia outros pães, senão os pães da proposição, que tiraram de diante do Senhor, para pôr ali o pão quente, no dia em que aqueles se tirassem. Estava, porém, ali naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor. Era seu nome Doeg, Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Amaleque, não tens aqui à mão lança ou uma espada? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote, eu tenho a espada de Golias, o filisteu, que tu feriste no vale do Carvalho. Eis que está aqui, envolta num pano, de trás do éfode. Se tu queres tomar, toma-a, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi, não há outra semelhante, dá-ma. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul. E foi a Aquis, rei de Gate. Dois pontos interessantes aqui, irmãos. Olha só. Sacerdote, vejam, Saul foi rejeitado como rei por causa da... Qual a palavra? Desobediência. Guarde isso. O sacerdote aqui, aparentemente também desobedeceu. Não desobedeceu? Porque ele deu os pães que não era dele. Os pães eram consagrados. Aí você fala, mas por que Deus abriu essa exceção para Davi? Irmãos, é exatamente o que nós temos, inclusive hoje na lei. Lei da guerra. A lei da guerra, tratado internacional. A guerra tem que ser uma guerra justa. Mesma coisa. O Davi estava sofrendo um momento de guerra. Então Deus abriu uma exceção para o Davi. Ele não ia morrer de fome. E aí, tinha um cidadão lá que viu, era o Doeg. Esse Doeg era um cidadão, assim, na linguagem popular, ele era um X9, fofoqueiro. Sabe gente fofoqueiro, irmãos? Você sabe para que serve gente fofoqueiro? Vamos ver, alguém sabe aí? Gente fofoqueiro, irmão, só serve para destruir sua vida. Quando você ouvir uma fofoca, não importa que nível que seja, primeira lâmpada que tem que acender na sua cabeça, irmão, é uma lâmpada amarela. Tipo, por que esse cidadão está me contando isto? Primeira coisa. Por que ele está me falando isto? Você já percebeu que quando a fofoca ela é em nosso favor, a gente dá um ouvido mais rápido e a gente toma o coração mais rápido e a gente já fica com raiva da outra pessoa sem nem saber direito o que foi que ela fez? É assim ou não é? É assim. Então, fofoqueiro só serve para isso, irmão. Então, quando alguém chegar trazendo uma fofoca, né? O pastor Roberto, o senhor ficou sabendo o que é que a irmã Rose fez? Ô, irmão, desculpa, mas eu não quero nem saber.
O que ela fez é problema dela. Se ela tem algum problema, ela conversa com quem ela acha que deve conversar. Inclusive o pastor está aí para isso. É assim que se trata, irmão. Sabe por quê? O Doeg estava vendo a história. Ele estava ali, ele viu. Só que o Doeg não tinha todas as particularidades da história também. E já já você vai ver o que o Doeg faz. Às vezes nós também não temos toda a situação. Nós não sabemos o que acontece. Então nós acabamos gerando uma situação, um clima ruim para outras pessoas por causa da nossa língua. Não é? O Doeg viu. O Davi falou, está tudo certo. E aí Davi foi para Aquis, rei de Gate. Porque ele já sabia que o Doeg era fofoqueiro. Ele já sabia que o Doeg era fofoqueiro. Por exemplo, se você vê um fofoqueiro, irmão, passando na mesma calçada que você, é melhor você mudar de lado da calçada, porque pode ser que só de passar perto dele, ele faz uma fofoca de você, varão. Sabia disso aí? Faz uma fofoca, ele lembra de você. Aí ele vai fazer uma fofoca. E hoje a fofoca está muito rápida, né? Porque a fofoca hoje é pela internet. Tem um pessoal que faz fofoca por e-mail. Tem fofoca pelo WhatsApp. Tem fofoca pelo Facebook. Tem fofoca por um monte de situações aí. LinkedIn. Tem um monte de gente fazendo fofoca, irmão. Cabe a você ser um instrumento de Deus e aplicar Provérbios 6, de 15 até o 17, até o 19. 6 coisas que Jeová odeia, e a pior de todas é aquele que causa contenda entre irmãos. Diz que essa Jeová abomina na sua alma. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. O Davi sabia que o Doeg ia entregar ele. Essa é a história aqui. Então, o princípio que a gente extrai, cuidado sempre, irmãos. Vida dos outros é vida dos outros. Sempre vai ser assim. Sempre. Vamos lá, versículo 11. Porém os criados de Aquis lhe disseram, não, Aquis é um rei também, presta atenção. O Davi fugiu e entrou lá na terra dele, terra dos filisteus, inimigos mortais de Israel. Não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo, Saul feriu milhares, e porém Davi os seus 10 milhares? E Davi levantou, aliás, onde que eu parei? No 12. Então, e Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Olha só, irmãos, interessante. A fama de Davi já tinha corrido. Todo mundo já ouviu falar quem era Davi. Porque foi Davi quem matou o Golias. Só que o Davi agora está no território do inimigo. Você imagine se eles vão perdoar Davi. Aí olha só o que aconteceu. Davi ficou com medo. Davi falou, agora o pessoal vai me matar. O que é que estava envolvido aqui? A vida de Davi. A vida de Davi. Veja só o que Davi fez. Por isso se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas da entrada, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados, eis que bem vedes que este homem está louco. Por que o trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis a este, para que fizesse doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Aqui tem uma coisa muito interessante, irmãos. Vejam só. O Davi corre, pede refúgio. O pessoal fala agora é a oportunidade de matar o Davi. Mas o Davi, irmão, era um cidadão inteligente, aquele Davi. O que ele faz? Ele mete o louco. No linguajar natural de hoje. Ele mete o louco. Ele fala assim, eu acho que essa expressão meter o louco, acho que vem até daqui. Ele chega lá, ele se faz de doido, começa a fazer cruzinha, bater nas portas e babando. Eu fico pensando, né? Como que o Espírito de Deus age de uma maneira para salvar a vida do servo de Deus, né?
E aí, irmãos, o Aquis fala assim, vocês estão tudo louco. Ô meninas, ô Vanessa, faz favor, pede pra elas ficar quietinha aí, porque senão fica... Ô Ana Laura, pelo amor de Deus, está me atrapalhando de pregar. Então, e você já é muito grandinha, viu, Ana Clara? Você já é muito grandinha já, você tem que pegar e cuidar da sua irmã. Tá bom? Não é ficar batendo aí, jogando almofada em cima dela, não. Desculpa, viu, Vanessa? O que acontece? Voltando aqui para a história. O professor me dá uma bronca dessa daí, eu não deixei na faculdade por causa disso, irmãos. Funciona assim, tudo tem que ter ordem e progresso. Ou é só na bandeira? Não pode ser só na bandeira, né? Tem que ser em todo lugar. E aí, irmãos, o que acontece? O Davi se faz de louco. E o que eu trago de lição aqui para nós? A gente tem que parar com essa síndrome de ser super-herói. Esse aí não é o Davi, aquele que as mulheres gritavam, Davi matou milhares, aliás, Saul matou milhares e o Davi matou milhares de milhares. É isso aí mesmo, nosso inimigo mortal. Ah, então vamos pegar ele. Não, não vai pegar não, porque Deus não vai deixar, Deus tem um propósito na vida de Davi, irmãos. Sabe o que eu estou querendo te dizer, aí, nesse ponto? Que quando Deus, ele tem um propósito, quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, irmãos, olha, a pessoa pode fazer o que quiser. Ela pode tomar, ela pode te atacar, ela pode fazer tudo. Não dá certo. Sabia disso? Não dá certo, irmãos. Ó, chegou um momento que o Davi ficou sozinho. Conforme nós vamos aprender aqui agora. Porque, você imagina, a polícia está correndo, o governo, o Estado, né? Quando eu digo Estado, é o governo. O governo está correndo atrás do Davi. Quem tinha coragem de se juntar com Davi? Todo mundo corre, não é? O apóstolo Paulo fala que quando ele foi preso, ele ficou sozinho. Ele falou assim, eu fui lá depor, ninguém foi comigo. Fiquei sozinho. É uma coisa natural, irmãos. Você entende? É normal isso aí, a gente fica com medo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, o que é que a gente entende? A gente entende que Deus também não quer que a gente faça de super-herói. Não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Não foi isso que Jesus falou para o diabo? O Davi sabia, o Davi podia chegar e falar assim, não, vou invadir aqui também, mas ele não fazia nada sem falar com o Senhor, irmãos. Vamos invadir ou não vamos invadir? Senhor, invade ou não invade? Invade, não invade. Deus não mandou ele invadir. E aí ele fica assim. O Davi foge, irmãos. Foge, pega os pães e vai embora. Só que tem gente que está ouvindo falar da história. O pessoal não estava satisfeito com o governo do Saul. Então é necessário agora que o Davi também reúna pessoas para começar o seu exército. Quem já ouviu falar nos valentes de Davi aqui? Os irmãos, pois é, o Davi juntou um pessoal também. Ele estava sozinho. E a lição que a gente tira aqui é que às vezes a gente fica sozinho mesmo. Às vezes a gente fica. Às vezes até os melhores amigos se afastam. Mas, entretanto, porém, inclusive, Deus, ele continua nos sustentando. E conforme eu disse, não adianta, irmão. Quando Deus tem um propósito na vida do cidadão, pode fazer o que você quiser para destruir ele. Pode mandar e-mail falando mal dele, né? Pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo Facebook, não tem problema. Pode mandar, irmão. Deixa quieto, porque assim, tem um ditado, irmãos, que diz que o tempo é o senhor da verdade. Não adianta. Irmãos, olha, e não tem nada melhor do que o tempo, e que foi o caso aqui de Davi. Davi ainda tem que tolerar o Saul até o final do reinado de Saul, que ainda vai se dar com 40 anos. 40 anos. O Davi ainda tem que tolerar esse cidadão no reino. E outra coisa que eu acho muito legal,
é o seguinte: o Davi, ele foi ungido rei, mas olha a diferença do Davi para o Saul, irmãos. Presta atenção nisso aqui para você ver que legal. O Saul já ficou se sentindo, agora eu sou o rei, vai lá, faz isso aqui para mim. Esse era o Saul. O Davi foi ungido rei, a vida dele virou um inferno, do dia para a noite. Diz que todo aquele que se levanta a cabeça acima da multidão, lhe é cortado o pescoço. E é uma verdade. O Davi, agora, irmão, a vida dele virou um verdadeiro inferno, e ele foge para lá, foge para cá, vai dali, vai dacular, e nada. E o Saul lá no reino. Você vai ver, eu pulei esses outros capítulos aqui, mas você vai ver que o Saul tentou matar o Davi um monte de vezes. O emprego do Saul era atacar o Davi. Sabe esses caras de internet, que eles pegam um para Cristo e ficam atacando, Rosânia? Tem esse daí, é desse tipo. Eles ficam só atacando, só atacando, só atacando. E o Davi só para lá e para cá, igual pugilista. Só se defendendo e fugindo. Esse aí era o Saul. Endemoniado. Deus tirou o Espírito Santo do Saul. Esse cara aqui não vai mais ter Espírito Santo, não. Eu vou pôr o Espírito agora no Davi. Naquela ocasião eles não tinham conhecimento teológico que nós temos, tal. Mas era assim, quando Deus estava com um cidadão, significava que ele colocou o Espírito lá. Ele defendia o cidadão, fazia de tudo. Visando o quê? A linhagem do Messias. Você não pode esquecer disso aqui nunca. Porque os críticos da Bíblia criticam o Antigo Testamento. E quando alguém criticar e você não souber responder, você simplesmente responda: tudo isso foi para Jesus te salvar. Ah, mas Deus mandou matar esse, para Jesus salvar você. E esses daí Deus vai tratar com eles depois. Porque para Deus está todo mundo vivo. Deus só mandou dar uma limpada ali para poder resolver o problema, para não atrapalhar a história. Muito bem. O Davi correu lá de Gate. Está acompanhando, varão? O de trás. Esse aí que está prestando atenção. Beleza? O Davi... É porque hoje você está fixado na matéria, varão. Estou gostando. Então, estou aqui pensando. Está acompanhando mesmo, né? Está com a mente lá no mundo da lua, não, né? Então tá bom. Aí, irmão, o que aconteceu? Então o Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. O Davi sai de lá e vai para esse lugar que é chamado a caverna de Adulão, tá? A caverna de Adulão, aparentemente, porque como era uma caverna e não tem endereço, não está escrito lá, caverna de Adulão, rua tal, não, é só está escrito que é a caverna de Adulão. Mas pela delimitação geográfica, ficava provavelmente entre Gate e Hebron, tá? A mais ou menos uns 20, 25 quilômetros da cidade de Jerusalém, nas montanhas. E aí o Davi corre para lá e vai se socorrer ali. E aí o pessoal fala, o Gessé, porque nessa altura do campeonato, você imagina o coitado do Gessé como é que tá. Ele, a mãe, os irmãos. Porque, irmão, estava complicada a coisa na vida do Davi. Não era só na vida do Davi, não. Não era só na vida do Davi, não. A família dele também toda foi complicada. Vocês estão ouvindo aí falar nesse nosso novo Brasil, às vezes, de situações que um cidadão, ele foge do país e a família dele ainda fica sendo hostilizada aqui, né? Então, aconteceu a mesma coisa com o Davi. O Davi, ele precisava agora fugir. O Davi precisava fugir. E aí, os pais dele ficam sabendo, o Davi está escondido lá na caverna de Adulão. Bom, como eles estavam pertinho, então vamos lá conversar com o Davi, vamos ver como é que ele está, vamos levar uma comida lá para ele, vamos dar uma força para ele, porque o pai dele acreditava, de verdade, que ele agora era o novo rei de Israel. Só que eu citei, olha a diferença do Saul e do Davi. O Saul, irmãos, o Saul, ele era um camarada ruim de coração. Sabe esse tipo de pessoa ruim de coração? O Saul era desse jeito. O Davi não, o Davi era um camarada bom, de boa, sabe assim? Sabe, Barão? Sim, aquele camarada tranquilão, sossegado, mas ele também tinha que se defender, né? Então, o primeiro pessoal que vai falar com Davi na caverna de Adulão é a família dele, que acreditava nele.
O segundo pessoal que vai falar com Davi, irmãos, olha só quem é. E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e era com ele uns 400 homens. Esses são os valentes de Davi, que a Bíblia diz, que você vê falar nos louvores. O pessoal pega essa passagem bíblica aqui, normalmente, para pedir dinheiro, né? Irmão, Davi tinha 400 homens, hoje eu estou levantando 400 varões de Deus, com R$1.000 cada um. Aí o cara pega, faz um corte disso aqui, ô pastor Felipe. Ele diz assim, ó, lá na igreja dele ele faz isso aqui também, porque eles são sem vergonha, eles fazem só o corte. Eles são desse jeito. Eles fazem o corte e diz assim, ó, tá vendo aí, ó? Não é isso que vocês confiaram? Olha aqui o que ele falou lá na igreja dele, que ele quer levantar 400 homens com R$1.000 cada um. Eles fazem isso. Sabia, Varão, que eles fazem? Eles fazem o corte. Agora esse negócio de corte ficou moderno na Bíblia. Na Bíblia não, na história. Então, irmãos, esses 400 homens é relato histórico. Novamente eu digo isso para vocês. Relato histórico. Isso aqui a gente não tem que ficar fazendo alegoria nele não, que nem essa galera faz aí. Simplesmente o que a Bíblia diz, que eles eram 400 homens. Agora uma coisa aqui, irmãos, que me chamou a atenção. E que eu quero que você pegue esse ponto aqui também para você entender. Vamos ver as características desses 400 homens de Davi. Olha só. Todo endividado. Então, se fosse no Brasil hoje, Davi tinha 70 milhões de pessoas seguindo ele. Porque segundo o último censo aí, existe mais de 70 milhões de pessoas com o nome no Serasa. Então, embora ter o nome no Serasa não é bom, mas também não desqualifica o cara. Ele só não pode comprar a prazo. Mas esse pessoal aqui estava tudo com o nome no Serasa, lá nos tempos do Davi. E aí, eles vão lá. Esse é um ponto interessante. O Davi falou assim, não, vocês não podem. Você está com o nome no Serasa, você não vai poder trabalhar comigo, não. Irmão, o Davi estava naquela situação assim, ó. Quem está se afogando, perna de sapo é raiz. Ele, sabe, imagina o cara se afogando lá, um sapo vem pulando no brejo, irmão. Ele pega na perna do sapo, afunda o sapo junto com ele, mas ele pensa que é uma raiz. Então, o Davi, ele fala, não, tá joia. Então aquele pessoal endividado vai trabalhar com Davi. Todo homem de espírito desgostoso, todos que estavam em aperto por quê? Vamos voltar aqui que eu não falei do aperto. Esse aperto aqui era pessoas que já estavam discordando de Saul, já sabia que estava na lista negra de Saul. Sabe, tipo, no Brasil, quando o cidadão entra na lista negra do Estado, esse pessoal aqui estava lá, estava na lista negra já. Estava tudo sendo procurado para ser preso. Mas tem uma história aí que o Davi foi ungido rei, vamos dar uma força para ele. Se o negócio vira bem para nós também. Vamos juntos. Aí o Davi fala assim, então legal. Chega o pessoal em aperto, procurado pelo governo. Chega o pessoal endividado, pessoal com o nome no Serasa lá. E chega o pessoal de espírito desgostoso. A turma que estava chateada com Saul. Sabe? Não, estou chateado com esse rei aí. Esse rei aí não está virando, não está dando certo. Não, vamos apoiar o Davi. Juntaram-se 400 homens com Davi. E o Davi virou o chefe deles. Pronto, aquele era o exército do Davi a partir de agora. E uma coisa que eu acho interessante, irmãos. Às vezes, existem pessoas que soberbamente, né, quando sabem que você está numa situação de vulnerabilidade, e principalmente o que acontece muito com pessoas em situações como essa, essas pessoas são desprezadas pelo Estado, são desprezadas muitas vezes pela classe, né, que hoje em dia já não existe mais classe média, mas por uma classe que tem um pouquinho de dinheiro. Esse pessoal é desprezado. Mas o que é que eu quero dizer para você? Que Deus não desprezou estas pessoas. E Deus, ele não despreza aquele que Deus conhece o porquê que ele está de espírito amargurado. Deus não despreza a pessoa que dentro de um sistema capitalista como que nós vivemos, muitas vezes passou por dificuldades, está numa situação de vulnerabilidade financeira. E Deus não desconsidera as pessoas que muitas vezes
são perseguidos, inclusive por uma causa justa. Deus, ele não despreza. Então, isso é um consolo para nós, e eu volto para 1 de Samuel 16:7, onde nós entendemos que o olhar de Deus é diferente do olhar do homem. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Sabe? Então, irmãos, isso aqui é muito legal. É muito bom quando a gente entende isso e nos traz um conforto de ver que esse Deus tão elevado, tão superior, dono de tudo, ainda assim ele tem compaixão e tem misericórdia daqueles que estão em situação difícil. Esse é o Deus da Bíblia, o que nós adoramos e pregamos. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas. Deixa eu ler aqui que aí vai mais rápido. E foi-se Davi dali a Mispá dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Irmãos, olha só que homem segundo o coração de Deus. O pai dele e a mãe dele também estavam na mira de Saul. Então ele fala assim: não, deixa meu pai ficar aqui. Deixa meu pai e minha mãe ficar aqui, até eu ver o que Deus vai fazer comigo. Eu não sei ainda. Tipo assim, eu fui ungido rei, não sei como é que a história vai se dar, não sei que dia que o Saul vai deixar a Casa Branca para eu poder entrar. Não sei. Eu preciso de um apoio. E aí, veja, ele foi pedir apoio para os moabitas, né? Que também eram inimigos do povo de Deus. Mas nessa situação, irmão, os moabitas também eram inimigos de Saul. Então é aquele velho ditado, né? O inimigo do meu amigo é meu inimigo. E o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Então essa situação que se gerou aqui. E aí, veja só, deixa meu povo aí, vamos. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Davi fugiu. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Hered. Ponto importante: Deus não quer você fugindo da situação que você está. Não é para você fugir da situação que você está. Deus quer que você esteja no lugar que você está, lutando com as dificuldades que você tem. E não é em outro país, não é em outra cidade, não, é aqui onde você foi colocado por Deus para ser uma bênção na vida dos outros. É na igreja que Deus te colocou, é no grupo que Deus te colocou, para você ser bênção. Então, Davi, deixa lá, teu pai já está lá, tua mãe já está lá, vem para cá, a gente precisa de você aqui, tipo, o teu território, onde você vai ser rei, é aqui, e você tem que estar aqui. Até por uma questão do povo ver. Já pensou um rei fujão? Eu, por exemplo, entendo a questão do Edmundo Gonzalez na Venezuela agora, que fugiu para a Espanha, está em uma crise diplomática violenta. Eu entendo, mas eu sinceramente, irmãos, ao ler esse relato, eu fico me perguntando, né? Poxa, tudo bem, o cara estava para ser preso, mas, sabe, fora do país dele, ele vai fazer o que agora para ajudar o povo, né? Quer dizer, se as forças estrangeiras não devolverem o governo para ele, ele acaba sendo desmoralizado. É exatamente o que o sacerdote aqui fala para o Davi. Não. Aliás, o profeta Gade. Volta, Davi, volta, senão você vai perder a moral perante o povo. Vamos. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na mão sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, e todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á a todos os chefes de milhares, chefes de centenas de milhares. Irmão, dá uma olhada nisso aqui que interessante. Saul está falando com o pessoal da tribo dele. Saul era benjamita. Saul está falando com a turma dele assim, ó. Alguém falou: o Davi já está localizado, a gente já sabe onde que ele está. Pode mandar o oficial de justiça lá. Pode mandar. Aí o Saul vai lá fazer o quê? Um acordo. Ele vai fazer um acordo. Ó, será que o Davi vai fazer por vocês o que eu fiz? Vai dar comida para vocês? Vai fazer vocês chefes militares? Vai dar terreno para vocês? O Saul era um camarada populista. Quando ele viu que Deus largou dele, onde é que ele podia se apoiar? No povo. Aí ele vai e faz exatamente
o que Hugo Chávez fez na Venezuela. Ele reforça o poderio bélico para ser protegido, torna-se um governo populista, só que aquele governo dele vai dar uma virada, irmãos. Vai ser a coisa pior do mundo para o povo depois. Porque todo governo populista é assim. E aí, olha só que coisa interessante, vamos. Para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Reclamação de Saul, irmão. O Saul aqui está se fazendo de coitadinho. Ó, vocês estão vendo? Eu dei tudo para vocês. Eu sou um bom governo. Mas vocês, o que vocês fazem? Ao invés de vocês falar para mim, ô Saul, o Jonatã está de amizade com Davi e tal, não sei o quê. Vocês não falam nada para mim, eu fico aqui, ó. Eu sou o último a saber. Ele fala assim. Aí vamos lá. Ele faz se fazendo de coitadinho. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: ao filho de Jessé vi vir a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor e lhe deu mantimento. E lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Lembra que eu falei para você que o fofoqueiro só serve para estragar a vida dos outros? Era o Doeg. O Doeg, quando o Saul se faz de coitadinho, o Doeg fala: ô rei, querendo ganhar um ponto com o rei. Ô rei, sabe o que acontece? Eu vi o sacerdote dando uma força para o Davi, encobertando os erros de Davi. Já viu esses religiosos chatos, fanáticos? Que você ajuda uma pessoa, eles dizem que você está encobrindo os erros da pessoa? Tem desse daí também. Mesma coisa do Doeg. O Aimeleque foi lá, deu uma força, deu comida para o Davi, fez tudo. Você acha que Deus não gostou disso daí que o sacerdote fez? Claro que gostou, né? Mas o Doeg, fofoqueiro, estragando a vida do Davi. Quer dizer, a vida do Davi já estava super fácil, né? E ainda o Doeg tem que ajudar. Vamos lá. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nob. E todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve, peço, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar-me as ciladas, como se vê nesse dia. Irmão, dá uma olhada quando a pessoa não tem o temor de Deus. Olha só, esse cidadão, o Samuel já tinha falado para ele: você está rejeitado, não tem mais espaço para você. Ele sabe que Davi já foi ungido rei. E ele agora está falando assim para o sacerdote. Ele não respeita nem o pastor dele, porque o sacerdote era o pastor de Israel. Aí ele diz assim, ó: poxa, você conspirou contra mim também. Você está ajudando o Davi. Você está fazendo um monte de coisa para o Davi. Irmão, aqui é interessante a coragem de Aimeleque, que nós precisamos imitar. Às vezes, quando nós ouvimos alguém trazendo uma fofoca sobre outro, a gente tem que ter a resposta certa para a pessoa. Porque, por exemplo, veja só qual foi a resposta de Aimeleque. Aí eu volto nessa história da resposta. Vamos lá. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei hoje, porventura, a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma ao seu servo, nem toda a casa do meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse a Aimeleque: Aimeleque morrerá, certamente tu e toda a casa de teu pai. Irmão, vejam só quando o camarada está endemoniado, ele fica cego de ódio. Porque o Aimeleque falou assim: peraí, ô Saul, eu consulto o Senhor para o Davi já faz tempo, não comecei agora. Tipo assim, eu tenho amizade com o Davi já faz muito tempo. Agora, você consegue encontrar um servo mais fiel do que o Davi na tua casa? Teu genro te protege, te defende, e você ainda faz isso? Irmão, sabe o que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui que muitas vezes os fofoqueiros sempre vão aparecer.
Mas cabe a você ter gratidão, assim como Aimeleque teve por Davi. Davi também já o havia ajudado. Agora, ele não procurou fazer conchavo com o rei. Ele falou, não, eu não vou fazer isso aí. Aí olha só, o Saul já planejou. Ah, não está comigo não? Não está comigo não? Já sei o que eu faço, eu mando matar. Sabia, irmã? Você ia ficar com o Saul? Fala que não. Para não me decepcionar. Então vamos lá. E disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele, virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor. Olha que cara iníquo, irmão. Mandou matar todos os sacerdotes. Só porque os sacerdotes ajudaram o Davi. Mandou matar todo mundo. Porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg, vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam o éfode de linho. O fofoqueiro é o mesmo que mata. Porque o fofoqueiro, ele primeiro mata em palavras. E depois ele mata literalmente, se ele tiver oportunidade. É isso daqui que o Doeg fez. O pessoal do Saul falou, eu não vou mexer com isso aí não, você é louco? Vou matar o sacerdote do Senhor? Ah, Saul, desculpa aí, se vira com esse negócio aí você. Porque eles já sabiam que depois ia cair uma maldição sobre eles. Então falaram assim, então deixa comigo. O Doeg vai resolver esse negócio aí. E é muito interessante que você veja que ele cita, pelo menos, todas as vezes que cita Doeg, ele cita a nacionalidade do Doeg. Você viu qual que era? Ele era edomita. E vai se desenrolar uma situação no reinado de Davi depois, que você vai perceber por que Deus passou a ter problema com os edomitas, desde aqui. Matou 85 sacerdotes, irmão. Também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois de jumentos e ovelhas passou ao fio da espada. Olha que camarada iníquo, irmão. Quer dizer, ele fazia o que ele queria. Por isso que eu digo, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se enganar, achando que nós estamos fazendo a vontade do Senhor, quando na verdade é a nossa própria vontade. O que Deus falou para ele sobre Amaleque? Mata tudo, mata inclusive o rei, mata o jumento, mata tudo. Não quero nada daquela cidade viva. Saul não fez. Mas quando era em benefício dele, ele puxou a brasa para a sua sardinha. Matou os sacerdotes do Senhor, e não só matou os sacerdotes do Senhor, foi lá na cidade do sacerdote, lá em Nob, e mandou matar todo mundo. Você dá uma olhada, irmão, o que o ódio faz na cabeça do cidadão? O cara fica cego, fica louco. Por isso que Jesus Cristo disse que aquele que odeia no seu coração, ele já é homicida. E é por isso que nós temos que evitar a raiva, porque a raiva ela vira ódio, e o ódio vira homicídio, vira feminicídio, vira infanticídio, vira um monte de coisa. É isso. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, bem sabia eu naquele dia, que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de meu pai, de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás a salvo comigo. Acabou aí, né? Não, acabou aí. Vamos parar aí. Então, irmãos, vejam só, acabei de citar aqui, né? O que o ódio faz. O Abiatar conseguiu fugir. O Abiatar, ele é sacerdote depois. Você vai, lendo o relato, você vai ver. Então o Davi fala assim, vamos fazer o seguinte, fica aqui junto comigo. Ele pegou o éfode, né, que era o sinal de autoridade sacerdotal, e ele vai ter com Davi. Então o Saul agora já entrou numa situação pior. O Saul agora está rejeitado por Jeová. O Saul está sem sacerdote. O Saul está sem nada, irmão. E ele está endemoniado, está loucão. Tipo assim, passa longe de mim que eu mato, hein? Qualquer um que passar aqui, só citar o nome do Davi, eu já mato. O Saul ficou assim até o resto da vida dele. No final da vida dele, só vou dar aqui
Como é que chama a palavra? Fugiu aqui. Vou dar aqui não, é outra palavra mais bonita. Agora eu gosto de usar a palavra bonita, irmão. É outra palavra mais bonita. Mas eu vou dar aqui um relato aqui do que aconteceu na vida de Saul. Tem uma palavra bonita para todos isso aí. O que acontece, irmão, é o seguinte. O Saul, ele fica sem paz até o resto da vida dele. E para piorar a situação, no final da vida dele, os filisteus sobem contra ele. E ele vai lutar contra os filisteus sem consultar ao Senhor. Samuel já tinha morrido. Samuel morreu sem falar com Saul. Aí sabe o que o Saul faz? Saul não tem profeta para interceder por ele. Saul não tem sacerdote para interceder por ele. Saul não tem mais nada. Saul está, como diz o ditado da música, pelado com a mão no bolso. Aí sabe o que Saul faz? Eu ouvi dizer que tem uma mulher que mexe com o mundo espiritual. Tem que tomar cuidado como fala, irmão. Senão os caras fazem um corte e diz, está discriminando tal religião. Aí ele falou assim, tem uma mulher que mexe com forças espirituais, né, em tal lugar, vai lá que eu quero ir. Aí ele vai lá todo disfarçado, consulta a mulher dá uma profecia para ele, e por fim, ele volta, vai para a guerra, morre ele e parte dos seus filhos. Resta o que mostra que a profecia da mulher não se cumpriu. Mas o que eu quero dizer para vocês? O fim trágico de todos aqueles que se afastam do Senhor. Não importa onde, irmão. O Davi ficou completamente sozinho, isolado e endemoniado. Ninguém mais conseguia falar com Saul. Essa é a vida da pessoa que se afasta do Senhor. Foi por isso que Jesus também disse, e muitas vezes o pessoal não entende, que muitas vezes, quando o espírito iníquo sai, voltam 7, e se achar espaço, entram. O Saul foi tomado completamente por legiões de demônios e acabou morrendo. Agora, se você se lembrar bem, que eu quero finalizar aqui, e já vou mandar um abraço para todo mundo que está com a gente, você que está aí, deixa aí a sua assinatura, fala assim, estou aqui também. O que acontece, irmãos? Eu quero deixar para vocês essa lição, que tudo começou por causa da desobediência de Saul. Eu quero obediência, eu não quero sacrifício. A desobediência de Saul levou Saul a ter uma vida completamente fora dos olhos de Deus. Que nós possamos ter esse relato como lição, irmãos. Porque eu já ensinei para vocês algumas vezes, né? Não é que o Saul perdeu a salvação. O Saul vai ser ressuscitado, vai ser julgado, tudo bonitinho. Mas você percebeu que maus momentos o Saul passou por causa da sua desobediência? É a mesma coisa nós. Quando nós passamos a desobedecer a palavra de Deus, você não vai perder a salvação, irmão, só que você vai pagar um preço alto, hein? Porque o diabo não quer que você perca a salvação. Isso aí não é o propósito do diabo. O que o diabo quer é fazer você de gato e sapato, jogar você para lá, jogar você para cá, ficar tirando sarro, dizendo assim, tá vendo aí, olha lá, que era servo de Deus, falava tão bonito do evangelho, olha lá como é que ele tá, É isso que o diabo quer, irmão. Ele só quer dar causa de tropeço na vida de outros, porque na sua, ele sabe que você está salvo em nome de Jesus. Então cabe a cada irmão ter consciência disso. Não é porque não perde a salvação que não tem responsabilidade perante Deus. Tem responsabilidade perante Deus, tem responsabilidade com nossos irmãos em todo o mundo, tem responsabilidade com a sua congregação local, tem responsabilidade. Entendeu? Porque é exatamente isso que o diabo quer, fazer com você e comigo o que ele fez com Saul. Deus abençoe vocês.